Apocalipse capítulo 22. Tá. Olha, Apocalipse, como é que é essa? Essa palavra que eu gosto muito do Apocalipse. Bênção de Deus, né? Zé Cara acabou falando um pouco sem saber daquilo que a gente já falou hoje, né? Falar de entusiasmo, já falar sobre Deus dele, sobre não se acostumar com os padrões. A gente vai falar um pouco sobre isso. Oh, Deus, não. Tem alguém que vai de perto fora. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Eita glória! Vai dizer assim: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que eu que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus! Jesus da glória! Glória a Deus! Muito obrigado. Que pareça. Eu vi pessoas na rua pensando. Glória! Olha isso. Tomar a Deus que quer sobre o Apocalipse. Fala conosco. Fique à vontade. Glória a Deus. Obrigado. Irmãos, todos nós aqui, tem alguém aqui que não é crente, né? Todos nós aqui já aceitamos a Jesus. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Já aceitou? Então tá bom. Então a gente vai falar com quem aceitou Jesus. Com quem A igreja tem uma vida já diante do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre purificação. Eu creio que é desejo de Deus que haja um refinamento entre o povo de Deus. Meu Senhor. Que haja uma renovação entre o povo de Deus, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, para que quando Jesus voltar, como o pastor pregou ontem, nós não sejamos pegos desapercebidos. Amém? Amém. Então por isso que nós iniciamos com esse texto. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, quem é santo, santifique-se ainda. Então a gente está aqui para a santificação. Né? Nós cremos que Jesus nos lavou dos nossos pecados. Nós somos sepultados com Cristo na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui para sermos purificados. Porque nós somos salvos, mas a nossa salvação ela é constante. Ela é algo que é progressivo, até a vinda de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os padrões. Meu Deus. Você acha que Deus se prende a padrões humanos? Você acha que Deus se prende a padrões humanos? De maneira alguma. Mas a gente vai olhar hoje, a gente vai ver. Ele é soberano, se desprender ninguém. Ele é soberano, exatamente. Porém, nós que somos salvos em Cristo, ainda estamos presos aos padrões. Estou dizendo de nós. É verdade. Não estou falando do mundo, não. Estou falando de nós. Estamos aqui, nós somos muito presos aos padrões e às vezes a gente acha que a gente surpreende a Deus com os nossos padrões. Não é? Impressionar o Senhor. Às vezes a gente acha que a gente impressiona. Tem até uma música, que é a música que fala: ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé. Não estou falando mal da música, não, a música é bonita, muito bem. Mas a gente acha que a gente pode surpreender a Deus em alguma coisa. Quando na verdade a gente não pode surpreender a Deus em nada. Existe um padrão que a gente possa seguir, que vai definir se nós somos mais amados por Deus ou não. Então isso acaba refletindo na nossa forma de agir, às vezes até na nossa oração. Às vezes até a forma quando a gente se reúne para orar, a gente acaba achando que um padrão da nossa oração vai chegar ao céu, que é diferente do nosso outro irmão, que tem um padrão completamente diferente do nosso. Então, nós não surpreendemos a Deus em nada. E isso precisa ser parte da nossa consciência cristã, porque nós estamos falando de santificação. Aleluia. Nós estamos falando de refinamento. Então a gente precisa falar dessas coisas, né? É claro que alguém vai chegar para Jesus hoje, novo na fé, e ele vai encontrar ali um determinado padrão para ele seguir. Só que a nossa salvação, ela é algo progressivo. A nossa forma de lidar com Deus, ela é progressiva também. E a forma de Deus lidar com o seu povo também é progressiva.
O que eu estou querendo dizer é que Deus ele não se prende a padrões humanos. Ele não se prende à minha eloquência na forma como eu prego, ou a minha eloquência na forma da minha oração, ou se eu vou iniciar minha oração com soberano Deus, eterno, glorioso, bendito, poderoso, grandioso Pai. Deus ele não se importa com essas coisas. Entende? Nós precisamos aprender a simplicidade do que Deus quer para os nossos dias. Deus ele está preocupado com a nossa intencionalidade. Que nós sejamos intencionais. Por quê? Às vezes, nós estamos tão acostumados com um padrão, que a gente já está acostumado com Deus, que a gente acha que o coração já não é mais necessário. Você está entendendo? Às vezes a gente entra num costume que a nossa oração muitas vezes não pode nem passar do teto. Mas nós somos salvos em Cristo. Então nós podemos em algum momento nos encontrar nessa situação onde nós achamos que Deus vai nos ouvir, de repente Deus não está nem preocupado da forma como nós vamos falar. Às vezes Ele está preocupado com a nossa lágrima. Às vezes Ele está preocupado da nossa falta de jeito de colocar as palavras diante dele. Entende? De repente a gente pode até pensar e criticar determinadas pregações. Mas fulano ele errou uma palavra aqui, essa mensagem não veio de Deus. Pô, aquele pastor ali, ele não falou do jeito que ele poderia falar. Ele é estudioso da teologia, como que ele vai errar nesse sentido? Então, o nosso olhar crítico para as coisas, ele passa por um padrão. Só que Deus, ele não olha como nós olhamos. Deus, ele não vê como nós vemos. Deus, ele não entende da forma como nós entendemos. E a gente vai definir isso em Eclesiastes, no capítulo 11. Eu estava conversando com o Fabinho ontem, e ele estava empolgado, ele falou comigo, olha, eu acho que eu compreendi o que Deus... Quem me mandou foi o presbítero. Foi o presbítero Antônio. Foi ele que mandou, Eclesiastes 11:5. Ó, vou trazer um exemplo. Lembra da pregação sobre o tabernáculo de Davi, da quinta-feira retrasada? Estava falando sobre o tabernáculo de Davi, e no momento eu citei o presbítero Antônio. Só que nós temos um relacionamento. Eu falei, e o tio Tonho? Diante da igreja, isso parece feio. Não foi? Porque a igreja está acostumada com um padrão. Nós estamos acostumados a chamar pastor José Carlos, presbítero Antônio. Existe uma hiperreverência, um respeito que nós temos um com o outro. Mas nós temos relacionamento. Com certeza. Né? E a maioria da igreja sabe que me chama de Tonho. Você está entendendo? Mais pessoas também se Sentindo sentiram... na boca, me chama de tio, você não pode chamar. Então, pessoas também se sentem incomodadas por causa de padrões que nós estabelecemos, né? E Deus não se preocupa com esses padrões. Pelo contrário, o próprio Jesus ele falou que, olha, eu sou mestre de vocês, né? Não existem títulos. Você vai ver lá em Mateus, no capítulo 23, Jesus falando sobre esses títulos. E a gente tem um respeito muito grande um pelo outro, nós nos amamos, isso é a igreja, né? Então, só um exemplo, o presbítero Antônio, o tio Antônio, trouxe para o Fabinho ontem uma palavra, o Fabinho comentou comigo e falou, olha, eu acho que eu compreendi o que Jesus estava conversando com Nicodemos. Vamos abrir lá em João, no capítulo 3, versículo 8. Isso é muito bom, é bom demais. 3, versículo 8. Ele vai dizer assim, Jesus falando com Nicodemos, que era o mestre de Israel. Príncipe de Israel ali na sua lei. Ele diz assim, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha o que Jesus está falando para Nicodemos. O vento assopra onde quer. E você ouve a voz dele, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todos aqueles que são nascidos do Espírito. O que Jesus está falando? Que aquele que nasce no Espírito, ele não tem padrão, ele não sabe das coisas. Ele é guiado pelo Quem Espírito. conduz é o Senhor. Amém. Ele é algo espontâneo da parte de Deus. Agora a gente vai conferir em Eclesiastes, no capítulo 11.
versículo 5. No versículo 1. 11, versículo 1 vai dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que a árvore cair, ficará. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca semeará. Assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Meu Deus. Vamos parar aqui no versículo 5? Tá maravilhoso. Olha o que Jesus, olha o que Salomão está dizendo aqui. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Então, o que Jesus está conversando com Nicodemos lá em João é uma referência do que Salomão está falando aqui em Eclesiastes, acerca do vento, acerca daqueles que são nascidos do Espírito. Nós não compreendemos as obras de Deus. Não há homem que compreenda as obras de Deus. Mas aqueles que são nascidos do Espírito, eles obedecem. Eles obedecem, eles são guiados pelo vento e eles vão encontrar um caminho de fé. Olha o que Eclesiastes começa dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias vocês o acharão. O que é isso, se não é fé? Lança o teu pão, porque você não sabe quando você vai colher, como as coisas vão acontecer. Porque se você observa o vento, você nunca semeará, você nunca vai plantar. Lembra o que aconteceu no sábado? Quem estava aqui no evangelismo? No evangelismo. Qual era a previsão para o evangelismo? Cara, Chuvas, fortes tempestades. Até o governador fez um vídeo mandando suspender tudo. Fechou nas 6. Porque ia cair o dilúvio sobre a terra. Se nós nos guiássemos pela fala do governador e pela meteorologia e pelos sintomas dos ventos, nós não faríamos aquele evangelismo tão bonito que foi feito. Vou ficar em casa. Nós agimos por meio da Fé. fé. Foi ou não foi? Foi. E Deus agiu. Deus fez, foi a nossa. Então o nosso caminho diante de Deus é um caminho de fé. Então não existe, o que eu estou querendo dizer, que não existem padrões para Deus. Quando a gente tenta buscar um caminho padronizado para encaixar Deus, Ele nos surpreende. Ele faz completamente diferente daquilo que nós pensamos. Amém? Então, mais melhor. não há padrões para Deus. Né? A não ser aquele que Jesus estipula no Sermão da Montanha. E quando você olha para o Sermão da Montanha, no capítulo de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, você vai ver um padrão que Jesus estabelece ali, só que é um padrão diferente daquilo que a gente está acostumado, do que eles estavam acostumados. Lembra que Jesus ele vai falar, olha, na lei de Moisés está escrito assim, porém agora eu vos digo. Então ele está pegando algo que foi padronizado e está colocando ali algo que é verdadeiro, algo que é coração e espírito. Então você vai ver que no Sermão da Montanha, a lei ela deixa de ser algo escrito e passa a ser algo do nosso coração. Aquilo que era lógico deixa de ser lógico e passa a ser fé. Por um exemplo, Jesus fala, olha, na lei de Moisés estava escrito que aquele que adulterasse teria que ser morto, apedrejado. Mas eu vos digo que se você olhar com uma intenção má no seu coração, observando a mulher do seu próximo, você já adulterou. Então aquilo que era uma lei física se torna algo espiritual e torna-se algo de fé para nós. Porque mexe com o nosso coração, mexe com a nossa consciência, mexe com todo o nosso ser. Vocês estão conseguindo compreender? Então Jesus ele vem tirando esse padrão e estabelecendo algo que é fé. O caminho de Jesus é um caminho de fé. E aí, hoje nós vamos falar sobre cântico novo. Jesus ele deseja nos dar um cântico novo. Você vai ver pelo salmista, nos Salmos, a gente vai olhar no capítulo
96, Salmo 96. tem vários salmos que falam, olha, cantem ao Senhor um cântico novo, Sim. celebrem ao Senhor um cântico 47. novo, né? Quando os judeus eles voltam do exílio da Babilônia, eles falam, olha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de um cântico. Eita. Então, ele vai dizer aqui no capítulo 96, erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome dia após dia e anunciar a sua salvação. Proclamei a sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Glória a Deus. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor do que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos por ídolos, mas o Senhor criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Famílias de povos, tributai ao Senhor, rendei ao Senhor glória e poder, dedicai ao Senhor a sua glória do seu nome, trazei sua devida oferta e entrai em seus atos. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Anunciai entre as nações, o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e exulte a terra, estronde o mar e tudo que ele contém. Esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta e cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Sim, Ele vem julgar a terra e Ele governará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Então, os salmistas, né, porque são vários salmistas, eles vão dizer que nós devemos cantar um cântico novo ao Senhor. Eu estava pesquisando sobre cântico novo e diz que cantar um cântico novo significa louvar o nome de Deus com um rejuvenescedor senso de entusiasmo. Entusiasmo. Sem recitar as mesmas palavras com preguiça. Lembra da parábola do publicano e os fariseus? Vamos abrir a Bíblia no capítulo de Lucas, Lembro. capítulo 18, versículos 9 ao 14. Aqui, 18. do 9. A parábola do fariseu e do publicano. A gente vai ler isso, mas eu queria que você olhasse com olhos espirituais para a nossa própria vida. Não pensando em quem não está na igreja, mas pensando para quem está dentro dela. Pensando para nós, nosso dia a dia. Diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha o que Deus está dizendo. A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ó, a parábola nem começou. Nem começou Mas já. Jesus, ele já está dizendo o que? Ele já está separando um pouco para quem ele está dizendo agora. As pessoas se achavam justas, eles confiavam em si mesmos e desprezavam uns aos outros. Olha o que ele começa dizendo: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus estava falando para uma comunidade de crente. Eram os fariseus. Eles entendiam da lei. Eles entendiam dos padrões. E às vezes, quando eles se reuniam para orar, eles levantavam a sua voz cheios de reverência, cheios de eu sou assim, e o Senhor é isso, e eu não sou igual àquele, porque ele está errado e eu estou certo. Coração vazio, cara. Entende? Mas, meus irmãos, acontece com a gente.
Acontece. Muitas vezes a gente pega para orar e a gente se vê como fariseu. Vamos olhar para a gente? Hoje é dia de refinamento na nossa vida. É um dia de consagração, um dia da gente olhar para nós e vermos, será que a minha forma de orar a Deus, ela já não é porque eu me acostumei? Será que eu já não falo com Deus por costume? Será que a forma como que eu lido, ou dirijo um culto, ou prego uma palavra, será que já não é um padrão? Já que eu padronizei esse negócio? Será que Deus está recebendo esse negócio? Gente, na época do tabernáculo de Moisés, vamos voltar lá na pregação? Na época do tabernáculo de Moisés, você tinha todos os rituais que eram feitos. Nós tínhamos as separações, lembra das separações? Nós tínhamos o tabernáculo e a presença de Deus ela ficava distante. Davi, quando ele traz a arca e ele coloca dentro de uma tenda e expõe a arca ao povo, agora a presença de Deus está perto de novo. E agora as pessoas elas podem se conectar a Deus. Elas podem adorar a Deus de forma espontânea. Elas podem chegar sem aquele monte de sacrifício, aquela coisa toda, agora com sacrifícios de louvor. Elas podem dobrar o seu coração diante da presença de Deus, e Deus ama isso. Deus ama o que Davi faz ali. Essa espontaneidade. Deus tem um problema com padrões. Mas nós achamos que Deus gosta de padrões. E Deus não gosta de padrão nenhum. Lembra quando Deus, na época lá dos tabernáculos, ele falava por meio dos profetas, e ele falava, olha, para com esse negócio de fazer essas festas que vocês fazem. Para de fazer esse negócio de banda de sacrifício doido que vocês fazem. Isso não é a minha essência. Por mais que Deus tinha instituído para educar o povo, ainda o povo se acostumou com aquilo. Não é isso que eu desejo. Eu desejo o coração de vocês. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração... Eu não vou desprezar isso. Deus olha para o humilde. Deus olha para a oração do publicano. Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. O que eu faço se não fosse? Ontem a gente estava conversando, a gente estava reunido com os amigos, a gente estava falando exatamente sobre isso. Que às vezes Deus, ele não quer. Para que Deus vai precisar de alguém que já sabe o que fazer? Para que Deus vai precisar de alguém que não depende dele para nada? Quem depende, Você está entendendo? Para quê? Se a gente já tem as melhores palavras. Se a gente já sabe como fazer, se a gente já sabe como fazer, porque nós já estamos acostumados com isso. A gente já tem um roteiro pronto. Para que Deus vai precisar da gente? Está entendendo? Agora, quando você se coloca numa situação de dependência completa, meu Deus, meu Deus do céu. Vários salmos falam sobre isso, meus amigos. Vários salmos. A Bíblia toda fala sobre isso. Mas nós somos religiosos. Nós somos religiosos. E isso é um problema, gente. Nós somos interesseiros. Nós somos religiosos. Vamos confessar o nosso pecado? Nós somos religiosos. Nós somos interesseiros. Nós gostamos dos padrões. Porque o padrão é bonito. Gosta dos elogios. A gente gosta da tapinha nas costas. Olha, que pregação boa que você fez. Olha, que oração fervorosa essa daí que você fez. Viu? Ó, levantou a voz, foi lá no alto, a igreja toda estremeceu. A gente gosta dessas coisas. Mas não é isso que Deus gosta. é o culto que Deus odeia, ensino É o culto que... Aqui, nem vi. É o culto que Deus odeia, lembra? Quando eles faziam aquele sacrifício todo. E Deus falava, mas eu não gosto dessas festas de lua que vocês fazem, esse sábado, até mesmo do sábado, que era algo, estava vendo hoje de manhã, vindo para cá, estava ouvindo o Êxodo. E aí eu entendi que antes de Deus instituir as leis por meio de Moisés, o povo já guardava o sábado porque existia esse costume, existiam essas leis, antes dos 10 mandamentos serem instituídos. E aí você vê, quando Jesus chega lá com os discípulos, e ele vai falar acerca do sábado, ele muda todo o padrão.
Isso sim. Porque o padrão para ele ele não se importa com essas coisas. Padrão de Jesus. Então, estou querendo dizer que o Senhor está querendo nos chamar a atenção. Porque lá em Apocalipse, que a gente começou falando, nós temos uma figura dos 144 mil. Você já leram sobre eles? Vai estar lá em Apocalipse, no capítulo Repete algumas vezes. 14. Apocalipse, no capítulo 14, versículo 1 ao 5. O título, eu não sei se é na Bíblia de vocês, tem título. Mas no meu título da minha Bíblia diz assim: O Cordeiro e os seus remidos. Apareceu para vocês assim? O Cordeiro e os seus remidos. É o título do texto. O meu tá diferente. Tá ok? O Cordeiro e os 144 mil. Tá. Algumas versões vão dizer os seus remidos. O que Jesus fez com 13 você? ou 14? Oi? 14. 14. O que Jesus fez com você? Quando você encontrou com ele te salvou. Ele perdoou os seus pecados. E ele te redimiu. Ele te regenerou. Então, a partir daí nós começamos a seguir o Cordeiro. E o Cordeiro é quem? É Cristo. Lembra quando ele chega nas pessoas e ele fala: olha, vem me segue? Não é assim que ele fala para os discípulos? Vem, deixa tudo e me segue. Agora vamos ler o que Deus está falando aqui. E olhei, e eis que estava o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Cristo. Sobre o Monte Sião, e com ele os 144 mil que tinham em suas testas escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi a voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e eles cantavam o quê? Um cântico novo. Lembra lá que o salmista já estava nos educando? Olha, cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra celebre ao Senhor. Então, quem está lá com o Cordeiro? São os remidos. São aqueles que foram salvos, que têm um cântico novo na sua boca para cantar. E ele vai continuar dizendo: diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender. Olha que legal isso. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil foram comprados da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro. Lembra de seguir o Cordeiro? Para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então eles têm um novo cântico na boca. E o novo cântico fala de fé. Lembra que a gente estava falando de fé? Sim, São pessoas que aprenderam a viver pela fé. São pessoas que não têm padrão. Elas são, como Jesus estava falando para Nicodemos, como um vento. Eles não sabem de onde o vento vem, não sabem de onde vai, para onde vai, pelo Espírito. Que é a mesma coisa que Salomão estava falando. Olha, vocês que esperam pela meteorologia do vento para fazer alguma coisa, vocês vão estar mal. Mas se vocês seguirem por fé, lançando o seu pão sobre as águas, vai dar certo. Porque nós não compreendemos as obras de Deus. Nós vivemos por fé. Então não existe um padrão para nós. Então eu não posso criticar você pela sua forma de adorar a Deus. Olha que legal. Pode me criticar pela minha forma de servir ao Senhor. Porque cada um celebra a Deus na sua espontaneidade. Não existe um padrão que vai definir como nós devemos fazer. Existe o sermão da montanha. Se você não se enquadrar no sermão da montanha, vai ficar difícil. Mas, diante de Deus e dos homens, não existe um padrão para nós. Pelo contrário, existe autenticidade, existe fé, existe de coração. Sempre desejo. Deus venha no nosso coração, que a gente possa se encaixar
que nós falamos, né? Encontrar o fariseu que existe ainda aí, vai dar tudo certo. Amém. Vamos seguir.